Questão 2 das infrações e sanções administrativas e pecuniárias. Artigo 156. As sanções, elas devem ser aplicadas pelo diretor de inspeção. As sanções a serem aplicadas pelo diretor de inspeção terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigações de fazer ou de não fazer, assegurado o direito de ampla defesa. Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração de dispositivos do presente regulamento, da legislação específica e instruções que venham a ser expedidas, considerada a sua natureza e gravidade, acarretará isolado ou cumulativamente as seguintes sanções: advertência quando o infrator for primário e não se verificar circunstância agravante. Multa nos casos de reincidência ou quando se verificar a ocorrência de circunstância agravante. Então, a multa vai de 1.000 a 25.000. As infrações leves, na infração moderada, infrações graves, infração muito grave e gravíssima. Então, tem leve, moderada, grave, muito grave e gravíssimo. Igual no SPOA, só que o SPOA acho que não determina valor, né? Só coloca porcentagem, né? Apreensão da matéria-prima, do produto, subproduto e derivados de origem animal, quando houver indícios de que não apresentam condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim ao qual se destinam ou se eles forem adulterados. Condenação e inutilização da matéria-prima dos produtos, ou subprodutos ou derivados de produto de origem animal, quando constatadas condições higiênico-sanitárias inadequadas ao fim que se destinam ou ainda forem adulteradas. Suspensão da atividade que cause risco ou ameaça à saúde, constatação de fraude ou, no caso de embaraço, ação fiscalizadora. Interdição total ou parcial do estabelecimento, quando a infração consistir na alteração, adulteração ou falsificação habitual do produto, ou ainda se verificar, mediante inspeção técnica realizada pela autoridade competente, a insuficiência de condições higiênico-sanitárias adequadas. Também tem o cancelamento de registro do estabelecimento do produto junto ao órgão de inspeção e fiscalização. As multas previstas nesse artigo serão agravadas até o grau máximo em caso de artifício, ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência à ação fiscal, levando-se em conta circunstâncias agravantes. E as penalidades previstas no inciso 5 e 6, que é suspensão da atividade e interdição total ou parcial, poderão ser revogadas após o atendimento às exigências que motivaram a sua aplicação. Então, tem a interdição ou suspensão durante um período, vai ficar suspenso ou interditado durante X período, mas se você resolver antes, é cancelado, revogado, né? O cancelamento do registro ocorrerá quando a interdição do estabelecimento ultrapassar o período de 12 meses. Os valores das multas previstas no inciso 2 desse artigo serão ajustadas anualmente até o limite de variação do índice de preço ao consumidor amplo, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Artigo 158. Para a imposição da pena serão observados a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências à saúde ou economias públicas, a clandestinidade da atividade e as condições higiênico-sanitárias e tecnológicas dos produtos, os antecedentes e a conduta do infrator quanto à observância das normas sanitárias. São consideradas circunstâncias agravantes ter o infrator cometido infração visando a obtenção de qualquer tipo de vantagem para si ou para outro, se, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, o infrator deixar de tomar as providências legais para evitá-lo, ter o infrator coagido ou trem para execução material da infração, ter a infração consequência danosa para a saúde ou economia pública, ter o infrator colocado obstáculo, embaraço ou ação de fiscalização ou inspeção, ter o infrator agido com dolo ou má-fé, o descumprimento das obrigações do fiel depositário, ter o infrator dificultado, embaraçado, burlado ou impedido a ação fiscalizatória ou de inspeção dos servidores oficiais da ADAP. Artigo 160. Havendo concurso de circunstâncias agravantes, a aplicação da pena será considerada em razão das que sejam preponderantes. Artigo 161. Para efeitos desse regulamento, considera-se reincidência o cometimento de nova infração, depois de esgotadas as instâncias recursais antes de decorrido o período de 2 anos. Quando a mesma infração for objeto de enquadramento em mais de um dispositivo legal, prevalecerá, para efeito de punição, o enquadramento mais gravoso. A pena de multa será aplicada a pessoas físicas e jurídicas quando se verificar a ocorrência de circunstância agravante nos seguintes casos e intervalos: de 1.000 a 5.000 para infrações consideradas leves, quando manipularem produtos de origem animal sem utilização de equipamentos adequados, operarem instalações inadequadas à elaboração higiênica dos produtos de origem animal,
Utilizarem equipamentos, materiais ou utensílios de uso proibido no manejo de animais destinados ao abate, não tiver implementado programa de autocontrole, inclusive boas práticas de fabricação e procedimento padrão de higiene operacional, não disponibilizarem aos funcionários uniformes limpos ou completos, EPIs e utensílios, permitir que funcionários uniformizados inadequadamente trabalhem com produto de origem animal, permitir o acesso às instalações onde se processa produtos de pessoas que, sob o aspecto higiênico, encontram-se inadequadamente trajadas, pessoas estranhas de atividade, pessoas portadoras de doenças contagiosas ou que se apresentem ferimentos. Permitir nas áreas onde se processam os alimentos qualquer ato potencialmente capaz de contaminá-lo, tais como comer, fumar, cuspir ou outras partes higiênicas. Eu tinha falado isso lá anteriormente, né? Eles trouxeram aqui. Utilizado nas áreas de manipulação dos alimentos, procedimentos, substâncias, odorantes ou desodorantes em qualquer de suas formas. Não identificar, através de rótulo no qual conste conteúdo, finalidade e toxicidade, ou não armazenar em dependências anexas ou em armários trancados, praguicidas, solventes ou os produtos ou substância tóxica capaz de contaminar a matéria-prima, alimento processado e utensílios ou equipamentos utilizados. Não apresentar documentos relacionados à renovação do registro na AW quando solicitado pela mesma. Não encaminhar no prazo determinado ou não entregar quando solicitado relatório, mapas ou qualquer outro documento. Não fornecer mensalmente a AW os dados referentes ao mês anterior de interesse da avaliação da produção, matéria-prima, industrialização, transporte e comercialização de produtos, bem como a cópia da guia de recolhimento das taxas obrigatórias quitadas. De 5 a 10 mil para infrações consideradas moderadas, quando não respeitar o período mínimo de descanso, jejum e dieta hídrica antecedendo a matança dos animais. Não afastarem imediatamente das atividades e instalações dos trabalhadores que apresentam lesões ou sistemas de doença ou infecções, ainda que somente suspeitas, capazes de contaminar os alimentos ou materiais utilizados, bem como não adotar medidas eficazes para evitar a contaminação. Recepcionarem ou mantiverem em suas instalações matéria-prima ou ingrediente contendo parasitos, micro-organismos patogênicos, substâncias tóxicas, decompostas ou estranhas e que não possam ser reduzidos a níveis aceitáveis pelos procedimentos normais de preparação e elaboração. Utilizar matéria-primas no processamento dos produtos de origem animal em desacordo das normas de procedimento técnicos sanitários. Não promover a limpeza, higienização e sanitização dos equipamentos, utensílios e instalações, desinfecção quando necessário. Não armazenar adequadamente nas instalações as matérias-primas, os ingredientes ou os produtos de origem animal acabados, de modo a evitar contaminação ou deterioração. Transportar matéria-primas ou produtos de origem animal em condições inadequadas de acondicionamento, higiene ou conservação, assim potencialmente capazes de contaminá-los ou deteriorá-los. Transportar matérias-primas ou produtos de origem animal em veículos não apropriados ao tipo de produto. Transportar produtos de origem animal embalados, acondicionados e rotulados em desacordo com a legislação vigente. Embalar indevida e impróprio ou inadequadamente produtos de origem animal. Não cumprir os prazos fixados pelo médico veterinário oficial responsável pelo estabelecimento quanto à implantação de medidas ou procedimentos para o saneamento das irregularidades apuradas. Não manter arquivada no estabelecimento documentação pertinente às atividades de inspeção por período não inferior a 5 anos. Tem que manter pelo menos 5 anos, né? Mas o que ficou escrito aqui também é errado. Não manterem arquivado no estabelecimento documentos pertinentes às atividades de inspeção por período superior a 5 anos, né? Não manteve arquivada por período superior a 5, por no mínimo 5 anos. Utilizarem as instalações, equipamentos ou utensílios para outros fins que não aqueles previamente estabelecidos e aprovados pelo DIPA. Permitir acesso de animais domésticos aos locais onde se encontram matéria-primas, material de invase, alimentos, terminado ou qualquer outra dependência da área industrial. Não implementar o controle de pragas. Manipular ou permitir a manipulação de resíduos de forma potencialmente capaz de contaminar os alimentos e produtos de animal beneficiados ou não. Então esse aqui até agora é o que mais tem diferença do RISPOA, né? Essa parte. Que não tem essas especificações aqui do que vai o que é cada infração, né? Ou tem. Ah, não tem sim. Isso aqui são
tipo de infração, né? Não, os tipos de sanções, né? Tem multa, advertência, multa. A multa é infração leve, moderada, grave, gravíssima. Aí tem apreensão, suspensão, interdição, cassação de registro. Não tem valor e... Acho que tem... É que a infração gravíssima compreendidas no inciso 26 a 31. Inciso 38 a 44. Artigo que é lá atrás. Multa de 10 mil a 15 mil para infrações consideradas graves, quando reutilizar ou reaproveitar ou promover o segundo uso de embalagem para condicionar produto de origem animal, não mantiver à disposição da inspeção ou fiscalização por período não inferior a 5 anos os resultados das análises laboratoriais de autocontrole, não mantiver à disposição da inspeção ou fiscalização o registro relacionado à elaboração, produção, armazenagem, manutenção e distribuição adequada e higiênica de matéria-prima, dos ingredientes dos produtos de origem animal, não dispuserem de instrumentos, equipamentos ou meio necessário à realização dos exames que assegurem a qualidade dos produtos de origem animal, ou que não promoverem a realização dos exames solicitados pelo DIPA, utilizarem matéria-primas não inspecionadas ou qualquer outro produto ou ingrediente inadequado à fabricação de produto de origem animal, realizarem trânsito intermunicipal de produto de origem animal sem estarem registrados no órgão ou entidade competente, utilizarem rótulos inadequados, não registrados ou em desacordo ao aprovado pela DIPA, bem como expedir produtos providos de rótulos, empregarem método de abate não autorizado pela DIPA, promoverem medidas de erradicação de praga nas dependências industriais por meio de uso não autorizado ou não supervisionado de produtos ou agentes químicos ou biológicos, ameaçar, intimidar ou retirar auxiliar de inspeção de qualquer de suas funções, desde que temporariamente sem prévia concordância do médico veterinário oficial responsável pelo estabelecimento. E de 15 a 20 mil, grave de novo. Então, 10 a 15 mil tem grave e também de 15 a 25, a 20. É muito graves. Esse muito aqui tirou do nada, né? Então, muito grave é promover, sem prévia autorização da DAB, a ampliação, reforma e construção nas instalações ou na área industrial, abater animais na ausência de médico veterinário oficial responsável pela inspeção, não notificar imediatamente a DAB a existência, ainda que suspeita, de sintomas indicativos de enfermidade de interesse à preservação da saúde pública ou a defesa sanitária dos animais destinados ao abate ou à produção de matérias-primas, não sacrificar animais condenados na inspeção de morte ou não promover a devida destinação das carcaças ou de suas partes condenadas, não darem a devida destinação aos produtos condenados, fizerem uso desautorizado de embalagem ou carimbo de estabelecimentos registrados, não manterem em depósito nem proverem a guarda e integridade dos produtos escritos no termo de fiel depositário. De 20 a 25 mil, infrações consideradas gravíssimas. São aquelas que impedirem, dificultarem, embaraçarem ou constrangerem por qualquer outro meio ou forma as ações de inspeção e de fiscalização, adulterarem, fraudarem ou falsificar matéria-prima, produto de origem animal ou matérias e ingredientes, bem como rótulos, embalagem ou carimbos, transportar ou comercializar carcaça desprovida de carimbo oficial da inspeção, ceder em rótulo, embalagem ou carimbo de estabelecimento registrado a terceiros sem autorização da DIPA, desenvolver sem autorização da DIPA atividades nas quais estão suspensos ou interditados, utilizar sem autorização da DIPA máquina, equipamentos ou utensílios interditados, utilizar ou der destinação diversa do que foi determinado pela DIPA ou inspeção local aos produtos de origem animal, matéria-prima ou qualquer outro componente interditado, apreendido ou condenado, desenvolver atividades não pertinentes à sua classificação de registro e envolver em comprovadas condutas especificadas na legislação penal, como desacato, existência, corrupção, ameaça ou agressão. Parágrafo 1. Quando a mesma conduta infringente for passiva de multa em mais de um disposto deste regulamento, prevalecerá o enquadramento de um item mais gravoso. Isso aqui é acumulável. Nos casos de reincidência, será aplicada a multa em dobro com base na cobrada anteriormente. Seção 3 do processo administrativo. São considerados documentos decorrentes do processo de fiscalização, além de outros que vierem a ser instituídos: auto de apreensão, termo de inutilização, termo de colheita de amostra, auto de fiel depositário, auto de interdição, auto de infração, termo de notificação, termo de desinterdição e termo de revelia.
Auto de apreensão é o documento hábil para reter matéria-prima, produto, insumo, rótulo, embalagens e outros materiais pelo tempo necessário às averiguações indicadas e para procedimentos administrativos. Termo de inutilização é o documento hábil à descrição da providência e destino adotados, tais como condenação ou inutilização da matéria-prima, produto, insumo, rótulo, embalagem ou outros materiais apreendidos. Termo de colheita de amostra é o documento que formaliza a colheita das amostras para fins de análise laboratorial. Auto de fiel depositário é o documento hábil que nomeia o detentor da matéria-prima, produtos ou rótulos para responder pela sua guarda até ulterior deliberação. Auto de interdição é o documento hábil para interromper parcial ou totalmente as atividades de um equipamento, seção ou estabelecimento quando foi constatada a inexistência de condições higiênico-sanitárias adequadas e nos casos de adulteração ou falsificação habitual do produto. Parágrafo 6. Auto de infração é o documento hábil para a autoridade a autoridade fiscalizadora autuar pessoa física ou jurídica, quando constatada a violação de normas constantes nesse regulamento ou em legislação específica, referente à inspeção de produto de origem animal, que dará início ao processo administrativo de apuração de infrações, que conterá os seguintes elementos: nome e qualificação do autuado, local, data e hora da sua lavratura, descrição do fato, dispositivo legal ou regulamentar infringido, prazo de defesa, assinatura e identificação do técnico ou agente de inspeção ou fiscalização, assinatura do autuado ou, em caso de recusa ou impossibilidade de testemunha da autuação. Termo de notificação é o documento hábil a ser lavrado para cientificar o infrator quando houver aplicação da pena de advertência. Termo de desinterdição é o documento hábil a ser lavrado para tornar-se em efeito auto de interdição. E termo de revelia é o documento que comprova a ausência de defesa dentro do prazo legal. Artigo 166. O descumprimento das disposições desse regulamento e da legislação específica será apurado em processo administrativo, devidamente instruído e iniciado com a lavratura de qualquer um dos documentos listados. O processo será formalizado em ordem cronológica direta, devendo ter todas as suas folhas numeradas e rubricadas. Artigo 167. Os documentos decorrentes de fiscalização deverão ser claros e precisos, sem entrelinhas, rasuras, emendas ou omissões, sob pena de invalidade. A assinatura do auto de infração por parte do autuado, ao receber a cópia do mesmo, constitui recibo de notificação. Em caso de recusa do autuado em assinar o auto de infração, o agente autuante consignará o fato nos autos, remetendo-os ao autuado por via postal com aviso de recebimento ou outro procedimento equivalente. Quando não conseguido localizar o infrator pelos meios descritos no parágrafo 1 desse artigo, será utilizado o edital. O edital deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia ou em jornal de grande circulação. Artigo 169. A defesa deverá ser apresentada por escrito no prazo de 15 dias, contada a data do recebimento de auto de infração e julgado pelo diretor de inspeção da ADAB, devendo ser anexado ao processo administrativo. No caso de comunicação por edital, o prazo será de 15 dias contado a partir da sua publicação. Mesma coisa. Decorrido o prazo em que haja apresentado a defesa, o autuado será considerado revel, devendo ser juntado ao processo administrativo o termo de revelia. Decorrido o prazo, o diretor-geral terá o prazo de 60 dias para proferir a decisão. Após o julgamento da defesa e proferida a decisão, notificar-se-á o autuado, que poderá interpor recurso no prazo de 15 dias. No caso de envio por via postal, com AR ou outro procedimento equivalente, o prazo será contado a partir da data de recebimento pelo infrator. Quando não conseguido localizar o infrator, a comunicação resumida de decisão proferida será realizada via edital. Após o recebimento do termo de julgamento, cabe ao autuado a apresentação de recurso em face de razões de legalidade e de mérito. Parágrafo 1. O prazo para a interposição do recurso administrativo é de 15 dias, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. O recurso deverá ser encaminhado ao diretor-geral, que atuará como segunda instância em prazo de 60 dias para a emissão do parecer. Após o julgamento do recurso e proferida a decisão, notificar-se-á o autuado, fixando, no caso de multa, um prazo de 30 dias para recolhimento, a contar da data do recebimento da notificação. O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará na inscrição do débito na dívida ativa do Estado, sujeitando o infrator à cobrança judicial nos termos da legislação pertinente. O não recolhimento do valor da multa deverá ser comprovado no processo antes de seu encaminhamento para a cobrança executiva. O comprovante de pagamento de multa deverá ser entregue nas gerências ou sede da ADAB no prazo máximo de 15 dias após o pagamento. No caso de envio por postal ou outro procedimento equivalente, o prazo será contado a partir da data de recebimento pelo infrator.
Quando não conseguido localizar o infrator, a comunicação resumida de decisão proferida será realizada via edital. Artigo 171. Os prazos começam a correr a partir da notificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia que não houve expediente ou este foi encerrado antes da hora normal. Artigo 172. São responsáveis pela infração as disposições do presente regulamento para efeito de aplicação das penalidades nelas previstas às pessoas físicas ou jurídicas que produzem matéria-prima de qualquer natureza aplicável à indústria animal desde a fonte de origem até o recebimento no estabelecimento registrado na ADAP. Proprietários ou arrendatários de estabelecimento registrado onde forem recebido, manipulado, transformado, fracionado, elaborado, preparado, conservado, acondicionado, distribuído ou expedido os produtos de origem animal. E os que expediram ou transportaram produtos de origem animal. Parágrafo único. A responsabilidade a que se refere o presente artigo abrange as infrações cometidas por qualquer empregado ou preposto das pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades industriais e comerciais de produtos de origem animal. Artigo 173. A aplicação da multa não isenta o infrator do cumprimento das exigências que a tenham motivado, determinando-se, quando for o caso, novo prazo para o cumprimento, fim do qual poderá, de acordo com a gravidade da falta e a juízo da ADAP, ser novamente autuado e sujeito às penalidades previstas nesse regulamento. Finalmente, no final, capítulo 10. Artigo 174. A inspeção e a fiscalização integram os princípios de defesa sanitária animal e execução ou colaboração em programas ou procedimentos a ela relacionados, bem como a saúde pública e a preservação do meio ambiente. Compete ao diretor-geral da ADAB articular e expandir normas visando a integração dos trabalhos de inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal e de defesa sanitária animal conduzido pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia. O registro do estabelecimento na ADAB dispensa o registro em órgãos federal ou municipal de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, não sendo permitida a duplicidade de inspeção. A inspeção estadual será exercida em estabelecimento que esteja registrado na ADAB. Os estabelecimentos de produtos de animal registrados na ADAB deverão atender às exigências técnicas e higiênico-sanitárias fixadas pela DIPA, bem como manter suas instalações e desenvolver suas atividades em condições que assegurem a sanidade dos alimentos nele processados. Os estabelecimentos de produtos de origem animal registrados na ADAB deverão atender às exigências técnicas e higiênico-sanitárias fixadas pela DIPA, bem como manter suas instalações e desenvolver suas atividades em condições que assegurem a sanidade dos alimentos nele processados. Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos por deliberação da diretoria-geral da ADAB em regime de colegiados. Cara, nem termina. Acaba assim.